Lucas, capítulo 11, do verso 29 até o verso 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Oremos. Deus, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos ajude a entender a Tua palavra, tenha misericórdia de nós, abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, para que saiamos daqui, Deus, cientes do Teu propósito para a nossa vida. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos entender a palavra perversidade ou maldade, é uma pessoa que tem a índole má, é um perverso. Podemos entender a maldade do nosso tempo como sendo uma prática, uma consequência da secularização. A secularização é um processo que começou ali no século 18 e 19, quando você tem toda a estrutura religiosa desmontada para que a ciência ocupe esse lugar e, de alguma forma, o pensamento humano seja capaz de resolver todos os dilemas da própria humanidade, o iluminismo. Ou seja, nós conseguimos resolver as nossas questões e não precisamos de Deus. Ali começa o pensamento secularizado. Isso não significa que no tempo de uma religião que determinava os rumos da história ou os rumos da população, não tínhamos problemas. O que temos é um desmonte da religiosidade. Tem um artigo de Cecília Loreto Maris, ela fala sobre secularização e dessecularização. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil, porque nós temos a impressão, e não é só impressão, temos dados também, de que o ateísmo, o agnosticismo está crescendo. Mas também temos dados que a igreja evangélica está crescendo. Por isso ela fala no artigo dela sobre secularização e dessecularização. Por mais que o iluminismo, por mais que o tempo moderno tenha tentado tirar a ideia da religião, nós percebemos, e até usando grandes sociólogos da história, que isso não vai acontecer. É impossível ocorrer um desmonte completo da religiosidade, da religião. Quem diz isso é Durkheim. Durkheim foi um sociólogo famoso, fez um estudo profundo com os aborígenes da Austrália, e ele vai falar o seguinte: a ciência jamais superará o significado e a capacidade de representação da religião na consciência coletiva dos indivíduos. A ciência jamais vai conseguir ocupar o lugar que você tem e que a sociedade, de uma maneira geral, tem da importância da religião. Max Weber, ele corrobora com o pensamento de Durkheim, e ele vai dizer o seguinte: o pensamento racional não seria capaz de suprimir por completo o pensamento não racional. Ele divide, nós temos um pensamento que é racional e um que é não racional. Esse não substitui aquele. E aí ele completa dizendo: sempre haverá uma tensão entre ciência e religião. E por último, Karl Marx, ele vai dizer que, diferentemente de Durkheim e de Weber, Marx diz que a religião perdeu a batalha na sociedade capitalista moderna pelo fetiche da mercadoria. Ou seja, as pessoas não estão interessadas em cultuar um Deus, elas estão interessadas em obter um produto. Eu lembro
numa das épocas de Natal, eu procurei um administrador de um shopping, e a ideia era a gente levar o nosso coral para cantar no shopping, e quando a gente estava conversando, ele falou: olha, eu não tenho espaço para o coral aqui dentro do shopping, mas eu cedo aí fora, vocês podem cantar na calçada, aqui na parte externa. E aí eu falei: não, mas aí é muito barulhento, né? E aí eu andei pelo shopping e falei: aqui dá. Sabe quando o pastor está insistindo para acontecer o negócio? E aí ele me chamou e falou: pastor, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Vocês estão lá na igreja, cultuam o Deus de vocês. Aqui no shopping, o nosso Deus é outro. Eu preciso vender. E vocês vão atrapalhar os meus clientes a transitar pelo shopping. Eu falei: agora você foi claro. Então, o Karl Marx vai dizer isso, né? Existe uma cultura de consumo hoje que ela é praticamente uma religião. Agora, é muito fácil, e a gente tem uma tendência de fazer assim e de pensar dessa forma, acreditar que a secularização, esse processo de desmonte da religião, é uma coisa lá fora do mundo. Nós não, nós somos os religiosos, e nós não corremos risco, porque esse barco que está afundando, que é a secularização, ele não nos atinge, e é exatamente nesse ponto que nós estamos totalmente equivocados. Corremos o risco de fazermos uma aposta errada, a aposta de que o secularismo, o pensamento de que a vida pode ser resolvida sem Deus, atinge só a sociedade no mundo. Não, isso também atinge internamente, dentro da igreja, e esse é o grande problema. Meus queridos, Satanás, ele tem muitas estratégias, e você não precisa ser um especialista nele para entender as estratégias dele, até porque elas estão claramente expostas na palavra de Deus. E uma das estratégias de Satanás é manter os crentes achando que está tudo bem, é manter a comunidade cristã achando que nós não precisamos de nos tratar, que estamos fazendo o melhor que podemos. E esse é um perigo, porque se a secularização ela apostou em outros deuses, em outros ídolos para ocupar o seu coração, o entendimento, a intelectualidade, os bens de consumo, nós precisamos olhar agora internamente como igreja do Senhor Jesus e nos perguntar: será que nós não estamos nos atraindo pelos mesmos deuses que estão aí fora? E outra pergunta: será que dentro da igreja nós não podemos criar outros ídolos para o nosso coração? Será que nós, por fazermos parte de uma igreja, nós estamos imunes à possibilidade de idolatria? E o que nós aprendemos com esse texto é que nós não estamos imunes, e precisamos nos atentar para a realidade. Seria um risco muito grande eu falar que todos que estão presentes aqui, nos acompanhando pela internet, têm um ídolo em seu coração. Seria um risco, porque eu não posso fazer esse julgamento, mas é muito provável que todos nós corremos o risco de ter um ídolo no nosso coração. E muito cuidado se você falar que não tem, muito cuidado. O problema é que esses ídolos estão escondidos, eles agem silenciosamente. É muito fácil você criticar uma religião que ela tem um ídolo de madeira, que ela tem um ídolo de barro, que ela tem um ídolo visível. O maior problema e o maior combate que nós temos são os ídolos do nosso coração, e que muitas vezes não estão tão explícitos, eles não aparecem facilmente, eles são sorrateiros, eles têm o projeto de gerar em nós o auto-engano. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender que há um convite de Cristo aqui para destruirmos os ídolos que estão escondidos. Então, meu convite para você hoje é: destrua os ídolos que estão escondidos no seu coração. E como vencer essa idolatria? A primeira coisa que nós percebemos no texto é: ouça o diagnóstico de Cristo. Quem tem que dar um diagnóstico sobre a minha vida religiosa, sobre a minha espiritualidade, sobre o quanto eu sou um crente mesmo, fiel a Deus, quem tem que avaliar isso não sou eu. A minha avaliação, a autoavaliação, ela é muito perigosa. É a mesma coisa de você ter um problema de saúde e você mesmo se dá o diagnóstico. Qual a tendência que nós temos quando temos
alguma questão para ser tratada na nossa saúde? É procurar o melhor especialista possível naquele caso. E aqui nós somos convidados a ouvir o diagnóstico que Cristo tem para nós. Quem vai nos ajudar a vencer os ídolos do coração é Cristo. E por isso nos chama a atenção quando no versículo 29, a parte A, o texto diz que, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer. Jesus estava cercado por pessoas o tempo todo. Quando ele precisava de um momento só dele com o Pai, ele tinha que ir para o deserto, ele tinha que se esconder, e mesmo assim a multidão ficava procurando Jesus. E qual a razão disso? A razão é porque Jesus fazia milagres, e a razão é porque Jesus tinha uma mensagem poderosa com autoridade. Impressionava as pessoas da época a autoridade da mensagem de Jesus, porque ele era autêntico naquilo que ele falava. Agora, é claro que uma multidão, ela não tem uma única intenção, né? Agora, nesse momento, com tantas manifestações populares no Brasil, a gente percebe que muitos que estão ali naquela multidão, cada um tem uma intenção diferente. Cada um vai com um cartaz reivindicando uma coisa diferente. E quando você tem multidões ao redor de Jesus, você tem gente sincera, você tem curioso, você tem alguém que está querendo complicar o ministério de Jesus, ou seja, a multidão ela não tem um filtro para se aproximar de Jesus. Eram pessoas das mais diversas, e a gente precisa entender isso. Mateus 12, 38, que também trata desse mesmo assunto, ele diz que nessa multidão estavam os escribas e fariseus, e eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam o seguinte: então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte um sinal. A liderança religiosa daquele tempo chega para Jesus e diz para ele: nós estamos com dificuldade de crer que você realmente é o Messias, que você realmente é um profeta. Nós estamos com dificuldade de entender que você vem da parte de Deus. Mostre um sinal. Interessante, porque pedir um sinal para Deus é uma coisa que corremos o risco, e muitos até fazem. Deus, me dá um sinal, me mostra, me revela. E às vezes Deus, por misericórdia, Ele dá um sinal para alguém a respeito de algum assunto. Mas o que existe aqui nessa pergunta dos escribas e fariseus não é uma ânsia só deles. Aqui eles estão como representantes da nação toda. Eles querem que Jesus deixe claro para eles que ele realmente é alguém que vem de Deus. Eles eram como se fosse hoje os checadores. Não tem agora a onda da checagem da notícia? Eles eram checadores. Jesus, a gente precisa checar se o Senhor é realmente o Messias. E aí, quando nós olhamos no Antigo Testamento, a gente percebe o fundo teológico para a pergunta dos escribas e fariseus. Porque o profeta Isaías já havia feito uma profecia que o Messias teria um ministério marcado por milagres, por curas. Isso está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 35, do verso 4 ao verso 6. Olha o que diz o texto: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. A mensagem do profeta: ele vem e vos salvará. Olha o versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, quando o Senhor vier para nos salvar, milagres vão acontecer. Os cegos verão, os mudos falarão, os surdos ouvirão, os coxos andarão. Tudo isso era o código, a senha, para identificar se aquele era realmente o Messias. E os escribas e fariseus sabiam disso. A grande questão é que Jesus já tinha feito muitos milagres. E aí surge uma pergunta: por que eles estão pedindo mais um sinal? Porque talvez os escribas e fariseus possam ser semelhantes a muitos de nós.
Sempre queremos uma prova do amor de Deus. Sempre queremos algo a mais para que Deus nos convença que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre queremos que Deus manifeste uma bondade para comigo, para que Deus demonstre o amor dEle para comigo. Não precisamos mais disso. Deus já demonstrou na cruz do Calvário. A partir da cruz, Ele já garantiu que vai cuidar das nossas vidas. Agora, é claro que a questão aqui é muito mais ampla, é densa. E Jesus poderia responder para eles, talvez, né, alguns de nós faríamos isso, né? Vocês querem um sinal? Qual que é a parte mais fácil aqui? Imagina, se você fosse Jesus. As pessoas estão duvidando de você, que você é Jesus. Eles chegam e falam assim, faz um sinal aí para a gente crer. A parte mais fácil é você fazer o sinal. Imagina, tem uma pedra lá, você fala, pedra vira pão, pronto, virou pão. Pronto, agora vocês acreditam? Essa seria a parte mais fácil. Agora Jesus, ele tem uma tática diferente. Ele responde, vocês são perversos. Versículo 29, parte B. Esta é geração perversa. E é curioso, porque Jesus não está falando dos escribas e fariseus apenas. Quando ele usa a expressão geração, ele está falando de todo aquele povo. Ele está falando de toda aquela multidão. Ele não está dizendo, os escribas e fariseus desse tempo que estão me questionando são perversos. Ele está dizendo, essa geração é perversa. Eu achei dura essa resposta de Jesus. Parece que ela não combinou, porque os escribas e fariseus, eles foram até educados. Eles chegaram com respeito. Lá em Mateus a gente percebe, né, lemos o texto, que eles chamam Jesus de mestre. Ô mestre, queremos ver apenas um sinal da tua parte. Você percebe um clima de diálogo terno, diálogo sem nenhuma tensão, no sentido de eles não estavam ásperos e querendo chamar Jesus para um confronto. Eles colocam uma questão e Jesus os chama de perverso. Isso deve saltar aos nossos olhos, porque às vezes a gente pode ir na direção de Jesus com perguntinhas que para nós, observando assim, né, por fora, a gente acha que são perguntas que não ofendem a Deus. São questões que não provocam Deus. E podem provocar sim. Podem provocar sim. Jesus aqui, ele mostra que é capaz de fazer um diagnóstico muito além daquele que nós somos capazes de imaginar. Não é à toa que ele chama essa geração de perversa. E a ideia aqui é geração maldosa, ruim. Vocês têm um coração ruim. Um dado curioso: escribas e fariseus. Nós estamos tratando aqui da mais fina religiosidade de Israel. Ouso dizer, nós estamos tratando da mais fina religiosidade do Ocidente naquela época. O judeu era a referência moral de todo o Império Romano. Dentro do judaísmo, escribas e fariseus eram os líderes da religiosidade que era a referência para todo o Império Romano, porque eles tinham uma integridade, uma moral que era notória em todo o Império. Um império que era altamente secularizado, sem regras, sem leis, quando se trata de moralidade. E Jesus pega a fina flor da religiosidade daquele tempo e os chama de perversos, maldosos, ruins. E aí, Jesus, ele enfatiza, lá em Mateus capítulo 12, aliás, é o próprio Mateus que enfatiza, ele mostra que Jesus chamou aqueles líderes não só de perversos, mas de adúlteros. Lá em Mateus, até porque estava escrevendo para um público judeu, Lucas escreve para um público gentil, talvez ele tivesse dificuldade de explicar para o seu público gentil por que Jesus usou a expressão geração adúltera, mas como Mateus está escrevendo para um público judeu,
o público entende quando ele é chamado de adúltero, porque essa expressão ela sai do Antigo Testamento. Vários profetas vão chamar o povo de Israel de adúltero, porque o povo de Israel está tendo uma relação de divindade com os povos, com os deuses dos povos pagãos. Por exemplo, o profeta Oséias, capítulo 2, verso 2, diz assim: repreendei vossa mãe, no caso Judá, Israel, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. O que Deus está falando pela boca do profeta é que quando um crente começa a flertar com outros ídolos, isso provoca em Deus uma sensação de estar sendo traído. Acho que nem é sensação. Deus realmente se sente traído. E aí nós começamos a entender por que Jesus, ao responder àquela liderança, ele os chama de perversos e adúlteros. Aqui nós começamos a compreender o que estava na mente de Jesus. Talvez a gente olhe para a mente do fariseu e do escriba e diga: eles só querem um sinal. Mas aí Jesus revela no seu diagnóstico algo muito mais profundo. Deus revela no seu diagnóstico que aqueles religiosos, eles tinham construído uma estrutura para se relacionar com Deus que dispensava completamente Jesus, não precisava de Jesus. A gente consegue satisfazer a nossa religiosidade com toda a estrutura que montamos. Jesus não é necessário. E aí, nós precisamos aplicar para entender melhor o que aqueles líderes estão pedindo quando eles rogam a Jesus por um sinal. É como um marido que vive traindo a esposa. E aí ele chega para a esposa e pede uma prova de amor da esposa para com ele. A esposa sabe que ele trai. Ele vira para a esposa e fala assim: meu bem, prova que você me ama. Ele é um adúltero. Agora nós entendemos por que Jesus os chama de perversos e adúlteros. Porque Jesus conhece as intenções. Não adianta a gente ficar com uma estrutura religiosa aparente. A nossa estrutura religiosa aparente não convence Deus. Não adianta a gente vir com historinha para cima de Deus. Mostra um sinal para a gente. Nós precisamos entender que Jesus olha além daquilo que a gente quer mostrar. Nós precisamos entender que Jesus, ele faz um diagnóstico além daquilo que a gente fala para ele. Os diagnósticos de Jesus não são montados em cima das nossas falas. Até porque ele cita os profetas do Antigo Testamento dizendo: esse povo me honra com os lábios. Ou seja, na fala está honrando, mas o seu coração está longe de mim. O diagnóstico dele é no coração. Por isso não era uma pergunta qualquer. E Jesus então vai dizer para aqueles homens: vocês são maldosos, perversos, adúlteros. Hendrickson, quando comenta esse texto, ele diz que o pedido de um sinal é insolente, insidioso e hipócrita. Carson, quando comenta o texto também, vai dizer que Jesus não oferece indício milagroso sob exigência. E aí nós precisamos entender e responder uma pergunta: como nós olhamos para Jesus e o percebemos chamar a mais fina flor da religiosidade do seu tempo de perversa e adúltera? Quais são as bases para Jesus fazer isso? Ele está lidando com a cúpula. E aí, o próprio texto vai nos responder, não só aqui, mas outros também. O problema de Jesus com aqueles líderes e com a multidão também é que eles utilizavam a estrutura religiosa para autopromoção. Reconhecimento. Eles queriam se destacar diante dos outros. Tanto que a população comum olhava para um fariseu e para um escriba e o admirava, porque ele era alguém sincero, viu gente? Era uma espiritualidade sincera.
mas era uma espiritualidade sincera com a intenção errada, porque eles faziam para se promover, para aparecer, para se colocar superiores aos outros. Qualquer estrutura religiosa que te faz achar que você está acima de alguém, ela não está fundamentada no Evangelho. Ela não está fundamentada no Evangelho. Qualquer estrutura religiosa ou qualquer estrutura interna da igreja que te faz achar que você está acima de alguém, isso não é Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é Evangelho. Quem mostra isso é o próprio Senhor aqui nesse texto. Outra razão, outra base para Jesus chamá-los de perversos e adúlteros, é que os interesses pessoais deles sobrepunham a piedade sincera. Eles tinham a piedade sincera, eles faziam jejum, eles oravam na praça pública, eles procuravam cumprir as regras do Antigo Testamento ao pé da letra. Eram homens que acordavam e até a hora de dormir procuravam fazer tudo para agradar a Deus, mas a intenção era: ó Deus, olha para mim e veja o quanto eu sou bom. Olha o quanto eu sou bom, Deus. Por isso que Jesus os chama de perverso e adúltero, porque olha que curioso, quando a gente olha para a sociedade hoje, que está com conceitos todo atrapalhados assim, você fala: gente, esse mundo está muito doido. O povo está abandonando as regras de Deus e o mundo está virando um caos. Que história é essa? Que ideologias são essas? Que papo é esse? E quando você olha para dentro da igreja, e o convite é esse, né? Deixa de olhar para Roma. Às vezes a gente está olhando muito para Roma. Eu não vejo no Evangelho Jesus olhando tanto para Roma. Jesus olha para dentro do povo de Israel. E às vezes nós precisamos nos atentar mais para as mazelas internas do que ficar olhando para Roma, né? Para o grande império das trevas que reina aqui ao nosso redor. Olha para dentro. E Jesus vai dizer o seguinte: vocês construíram uma estrutura piedosa, uma estrutura piedosa que impede vocês de buscar a Deus. Isso é muito contraditório às vezes. Como alguém pode construir uma estrutura religiosa em nome de Deus, mas que impede Deus de entrar? Irmão, cuidado com a construção da sua espiritualidade, porque às vezes ela está bonita, às vezes ela chama a atenção dos outros, às vezes as pessoas estão impressionadas com o seu compromisso com as coisas de Deus, mas você já dispensou Deus da sua estrutura. E por isso Jesus diz para aqueles líderes religiosos: vocês são idólatras da religião, porque vocês amam tanto as coisas de Deus, que vocês não conseguem mais amar a Deus e nem entender o que Deus está falando. Outra razão por Jesus falar aquilo é que eles eram enganadores, gente que enganava o povo. Uma das piores coisas para a fé cristã é o engano. É gente que é suja por dentro e quer aparecer e quer mostrar uma limpeza exterior. Isso era o que provocava Jesus a chamar aquela liderança de perversa, adúltera. Sabe por quê? Lá em Mateus 23, versículo 27, olha o que Cristo diz: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Vocês são semelhantes aos jazigos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quem vê vocês por fora, dizem assim: ah, que povo comprometido, ah, que liderança religiosa que quer ser impecável em todas as coisas, mas quem te conhece por dentro, consegue perceber o quanto você está sujo, imundo, e o quanto você faz isso para a sua autopromoção. Não adianta sinais de Deus para corações petrificados. Não adianta. Pode ser o milagre que for.
Quantas vezes você já viu milagre acontecendo na vida de gente que depois deu as costas para Deus? Os 10 leprosos, gente, todos receberam a bênção, mas só um voltou para adorar. E Jesus sabia que eles estavam pedindo sinais da boca para fora, porque eles não iam crer em Jesus por causa dos sinais. Por isso, se Deus não abrir os olhos, não enxergarão. Os milagres já tinham acontecido. É necessário que os olhos da fé sejam abertos. Esse é o maior milagre. Paulo, quando ele está na sua defesa diante de Agripa, em Atos 26, 18, ele diz que o Senhor o enviou para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Enquanto essa conversão não acontece, a nossa religiosidade, ela é tão imunda quanto o secularismo do nosso tempo. Enquanto a conversão não acontece, a sua religiosidade, ela é tão imunda, talvez até mais, do que o secularismo do tempo presente. Porque tem muita gente aí fora defendendo pautas que são estranhas ao Evangelho, mas que às vezes demonstram uma integridade, uma sinceridade, uma verdade, que pode ser até mais elevada do que muitos religiosos por aí. Segundo lugar, uma vez que Jesus diagnosticou que ele olha para o coração e não para o que a gente fala, ele olha para a intenção, não para aquilo que você quer mostrar. Ele sabe exatamente quais são os ídolos escondidos da nossa alma. Agora a gente precisa do tratamento. O diagnóstico foi feito. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes vamos na direção de Jesus, cantamos para Ele, ouvimos a palavra dEle, nos comprometemos a ajudar financeiramente com a obra dEle, estamos aí empolgados, felizes, e Ele está dizendo: eu quero olhar para o seu coração, eu quero ter uma conversa com você. O que te alimenta? Qual é a razão da sua vida? Qual é o seu objetivo? Qual é o sentido? O que te faz justificar a respiração, a pulsação do coração? O que traz alegria a você? Qual é o seu maior prazer? A sua agenda está baseada no quê? Você está buscando o quê? Sou eu? Sou eu mesmo? Essa é a pergunta de Jesus. Eu sou o centro da sua vida e tudo está em torno, e tudo está em volta e submetido a mim? Porque se não está, a gente precisa pedir ao Espírito para mostrar quais são esses ídolos, e daí seremos tratados. O antídoto contra a idolatria, versículo 30, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. O sinal aqui não se refere ao que Jonas fez, ao ministério de Jonas, se refere à pessoa de Jonas, assim como se refere também à pessoa de Cristo, porque assim como Jonas, da mesma forma, o Filho do Homem vai ser o sinal para a geração. Jesus está dizendo: vocês não precisam de milagres, vocês não precisam de manifestações sobrenaturais da minha parte. Eu posso fazer isso, já fiz um monte, vocês viram? Não é essa a questão. A questão é saber quem eu sou e crer em quem eu sou. Eu sou o sinal de Deus, eu sou o próprio sinal de Deus, assim como Jonas foi o sinal de Deus para Nínive. Jesus reafirma, e aqui vale a pena, se você tem dificuldade de acreditar que Jonas foi um personagem histórico, Jesus está dizendo que foi. Então, se você sempre teve dificuldade de crer que Jonas ficou na barriga de um peixe por 3 dias, achando que isso pode ser um mito, você vai ter que dizer que Jesus errou aqui. Porque Jesus está dizendo: Jonas existiu, e Jonas foi um sinal para Nínive, isso é real, E a ideia do texto é que ambos foram sinais, porque depois de 3 dias eles reapareceram. Jonas, quando é lançado ao mar, um peixe o engole, e o expõe em Nínive. O lança em Nínive, o joga em Nínive, depois de 3 dias dessa experiência, no fundo do mar, dentro da barriga do peixe.
E Jesus é o sinal porque ele foi morto e depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele é o sinal. E aí, quando a gente vai lá em Mateus novamente, capítulo 12, verso 40, diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E aí eu pergunto para você, Jesus ficou morto 3 dias e 3 noites? Ele morreu na sexta, um dia. Aí ele ficou de sexta para sábado, uma noite. De sábado para domingo, 2 noites. Então como que o texto fala que ele ficou 3 dias e 3 noites? Será que o texto está errado? Para tranquilizar os nossos corações, existe um pensamento rabínico, né? No pensamento rabínico, o dia e a noite formam um onam. Um dia e uma noite é um onam. Isso no pensamento rabínico. Só que você, quando tem a parte de um dia, isso equivale a um onam. Então Jesus ficou sexta, sábado e domingo. Sexta não foi o dia todo. Domingo não foi o dia todo, mas no pensamento rabínico equivale a um onam, tá? Não importa se são 24 horas, se são 12, se são 8, na verdade são 3 partes, essa é a ideia. Então sexta, sábado e domingo, um onam equivalia ao total, 24 horas, ou parte desse tempo. Por isso que os autores bíblicos vão dizer, como Mateus faz aqui, que foram 3 dias e 3 noites. Carson faz uma comparação entre Jonas e Jesus, um comentarista, o Carson. Ele diz que eles foram libertos da morte, ambos foram libertos da morte. E ele diz também que a reação foi diferente dos ouvintes. Lá em Nínive, você tem os ninivitas crendo em Deus. E por que Jesus chama essa geração de adúltera e perversa? Porque eles são altamente religiosos, mas eles não se curvam diante de Jesus. Eles não creem na mensagem de Jesus. É isso que gera indignação em Jesus. Nínive creu em Jonas. Agora vocês não creem em mim. Vocês querem um sinal. E aí, irmãos, os que não creem, eles automaticamente vão desenvolver ídolos no coração. Essa é a mensagem central, a ressurreição. Se você não crê na ressurreição e você não vive a ressurreição, e viver a ressurreição é crer que Jesus ressuscitou e que com Cristo nós ressuscitamos. Nós já somos um povo ressurreto, então os nossos valores são regidos por um novo código, uma nova lei, a lei da eternidade. Nós não somos mais cidadãos desse mundo apenas, nós temos uma identidade de ressurreto. E quando eu creio nisso, eu vivo para a glória daquele que possibilitou a minha ressurreição, o Cristo ressurreto. Mas eles não querem crer em Cristo, eles não têm interesse na pessoa de Cristo, por isso pedem um sinal. O antídoto, o remédio, para que nós possamos destruir os ídolos do coração, é crer em Cristo, crer que Ele ressurgiu dos mortos, crer que Ele é poderoso para cuidar das nossas vidas e crer que Ele é Senhor, onde eu devo consagrar tudo o que tenho, tudo o que sou e viver para a glória dEle nessa terra. O que o apóstolo Paulo disse, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Isso é lutar por uma vida sem idolatria. Agora, se nós vamos colocando Jesus no cantinho da nossa alma, se nós vamos nos importando muito mais com outras coisas e vamos nos interessando por aquilo que esse mundo propõe para nós, nós corremos o risco de termos uma vida marcada pela idolatria. Por último, observe o fim dos que rejeitam o tratamento. Você tem um diagnóstico, você tem um remédio, mas você não quer o remédio? A consequência é essa. A terceira parte, o versículo 31 diz: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Muito interessante o movimento da rainha de Sabá. Rainha de Sabá era uma mulher que ouviu falar da fama de Salomão.
Quem é esse homem? Está todo mundo falando que ele é muito sábio. E o texto bíblico lá em 1 Reis vai dizer que ela se deslocou para conhecer esse tal de Salomão. Ela saiu do sul da Arábia. Imagina, gente, é uma rainha, tem muita coisa para fazer, tem uma agenda repleta de compromissos. Mas a fama da sabedoria de Salomão a movimentou até Judá. E aí, quando ela chega lá, ela diz, 1 Reis 10, 7, eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Ou seja, ela percebe que o que Deus fez na vida de Salomão, a sabedoria daquele homem que adorava a Deus era muito maior do que ela imaginava. E aí Jesus está dizendo, agora, aqueles homens, vocês, geração perversa e adúltera, não creem em mim, pedem um sinal, e Cristo pergunta, quem é maior, Salomão ou eu? E aí depois ele fala dos ninivitas, da mesma forma, que vão se levantar no juízo contra aquela geração, e a condenarão, porque na pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram, e eis aqui, está quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? Eles tinham essas histórias, eles sabiam desses textos do Antigo Testamento, o quanto Deus usou Salomão para chamar a atenção da rainha do sul, o quanto Deus usou Jonas para pregar o evangelho para que os ninivitas pudessem converter. Só que agora eles querem um sinal. E Jesus fala, vocês estão diante daquele que é maior do que Jonas. Vocês estão diante daquele que é maior do que Salomão. Irmãos, Jesus precisa ser tudo para nós. Já estamos concluindo. Não tente empacotar Jesus numa religião e colocá-lo como sendo um setor da sua vida. Não, eu tenho a fé em Cristo aqui, é um setor da minha vida. Isso não condiz com o Evangelho. Jesus não morreu na cruz para comandar um pedacinho da sua vida. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para ser o seu Senhor, o centro da sua vida. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para essa igreja. E nós corremos o risco de cairmos numa idolatria que fica escondida, não é visível. E para que não caiamos nessa idolatria, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque a terra do nosso coração é fértil para os ídolos. E uma das maneiras, e uma das estratégias, é a gente responder rápido. Ah, não, eu não tenho ídolo no coração. Essa é a melhor forma para você não cuidar dos seus ídolos escondidos. Antes de confrontar Roma, antes de ficar aí conversando sobre toda essa maluquice que está acontecendo nos nossos dias, gênero neutro, ideologia de gênero, pode tudo, essa coisa errada que o secularismo produz, que nos entristece, a gente precisa ficar mais triste com os ídolos que às vezes estão reinando e imperando nos nossos corações. Antes de lutar por uma igreja pura, encontre e destrua os ídolos escondidos, ou às vezes nem tanto escondidos, do seu coração. Ouça o diagnóstico de Jesus. Trate com o tratamento que o próprio Cristo oferece. Observe o fim dos refinados religiosos idólatras. Essa turma aqui, que era a cúpula da religiosidade daquela época, foi quem levou Jesus para o Calvário, em nome da religião. Eles mataram o Messias. Eles crucificaram aquele que veio para
falar as boas novas e pregar a salvação. Analise a sua fé, seu compromisso com Deus e o quanto Jesus faz parte do centro da sua vida, para que tenhamos uma igreja cada vez mais distante da idolatria. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque com textos como esse, escritos pelos teus servos que viveram contigo, nós temos acesso a essa verdade tão profunda que nos convida a refletir a respeito da doença que pode brotar em nossos corações, uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade marcada por idolatria. Obrigado, Deus, porque nós podemos ver que o Senhor é o Deus que aponta o problema, mas também dá a solução. É crer na pessoa de Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E nos livre, Deus, das consequências desastrosas para aqueles que optaram por outros deuses. Não queremos ser só uma religião ainda viva. Não queremos ser apenas homens e mulheres que professam uma fé verbalmente. Nós queremos que o Teu Espírito nos quebrante a cada dia, para que possamos ter um coração plenamente curvado diante de Ti. Um coração que diz: a minha mente pertence ao Senhor Cristo, as minhas obras pertencem ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, os meus bens pertencem ao Senhor, os meus estudos pertencem ao Senhor, os meus relacionamentos pertencem ao Senhor, tudo é do Senhor e é do Senhor de verdade, para que não haja espaço, Deus, para ídolos que muitas vezes procuram destruir a nossa intimidade contigo. Suplicamos pela Tua misericórdia e pelo poder do Teu Espírito para vivermos de maneira que glorifique o Teu nome. No nome de Jesus, amém.